E olha só, advogado de Felipe Martins, o desembargador Sebastião Coelho, ele fez um pronunciamento logo após sair essa sentença ali, onde o Felipe Martins agora também se torna réu, juntamente com outros 5 e também Jair Bolsonaro e Braga Neto. E aí o Sebastião Coelho apresentou provas aqui, mostrou a verdade para o povo brasileiro. Olha só que absurdo o que ele vai falar aqui, o que está acontecendo nesse julgamento, pessoal. Realmente o povo brasileiro tem sido enganado na luz do dia. Olha só o pronunciamento que o Sebastião Coelho deu ali. Nós precisamos mostrar aqui, porque o Brasil precisa saber disso. Eles não vão mostrar isso na Globo, no SBT, na CNN, não. Lá eles vão falar sobre golpe. Agora aqui nós trazemos a verdade. Confira esse pronunciamento aí, dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal se você quer ver outras matérias como essa. E logo em seguida, nós vamos mostrar aqui o que os deputados fizeram com Hugo Mota na Câmara dos Deputados. É de cair o queixo, você vai ver logo após essa matéria. Confira. Guardavam, né? Eu fiz uma intervenção porque para receber uma denúncia tem que ter uma prova material. E o ministro disse, chegaremos lá. Ou seja, ele esclarecer onde estaria o decreto do golpe, ou minuta do golpe. Quando ele fez esse esclarecimento, ele citou uma página do processo que faz referência àquele documento que já era público e que foi apreendido na casa do ministro Anderson Torres. Não tem nada absolutamente com o que supostamente o Felipe Martins teria lido na reunião do dia 7 de dezembro, onde o general Freire Gomes disse: Felipe Martins possivelmente leu aquele documento. Então, nós vamos entrar com uma declaração, porque a denúncia está recebida com base numa prova que não é real. O ministro deu uma informação que ela não corresponde à realidade do processo. Aquele documento que ele citou faz referência ao ministro Anderson Torres. Mais uma coisa, eu deixei claro desde o início da sustentação oral que o Palácio da Alvorada era o local de trabalho do Felipe Martins, portanto não poderia haver qualquer surpresa a entrada dele em quaisquer dias, né? Mas aí o ministro apresenta um slide dizendo, olha aqui, tem a reunião do dia 18 de novembro. A prova que ele esteve na reunião do dia 18 de novembro é uma entrada dele no dia 19. Então isso não pode, isso não está certo, né? Isso foi demonstrado. Nós poderíamos ter feito uma outra intervenção, poderíamos, mas como eu disse com os colegas ali do lado, o jogo estava jogado já, né? Então nós vamos agora fazer o embargo de declaração e eu quero, da mesma forma que no final a ministra Carmen Lúcia disse que todos nós temos que agir com boa fé, eu estou acreditando na boa fé dos 5 senhores ministros que compõem a primeira turma, que disseram, todos eles, de que as defesas não serão prejudicadas, que todas as provas que a defesa fizer o requerimento, elas existentes, elas vão para os autos. E a primeira prova que nós vamos pedir é a questão da geolocalização. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela me dá o direito de pedir a operadora onde é que eu estive. Nós pedimos onde é que o Felipe Martins esteve de período tal a tal. A TIM diz, olha, não posso fornecer porque isso é processo com o ministro Alexandre de Moraes. Nós pedimos judicialmente em primeira instância. O juiz disse, não posso porque é com o ministro Alexandre de Moraes. Aí nós pedimos ao ministro Alexandre de Moraes que ele apresente a geolocalização, porque quando houve a quebra do estado de Felipe Martins, do padre José Eduardo e do advogado Amaury Saad, esses documentos foram entregues à Polícia Federal e 3 policiais federais estavam autorizados a manusear aqueles documentos. Então, o documento que existe. Então, o Supremo, a Polícia Federal, esconder isso, vamos dizer, como temos delegado, infelizmente, que tem um lado não estão agindo como instituição, nós até relevamos, né, doutor Marcelo? A PGR fazer vista grossa, tudo bem, mas o Poder Judiciário não pode. Então nós estamos assim, bastante frustrados com esse sistema de denúncia, porque com um documento que poderia excluir o Felipe Martins dessa presença lá no Palácio da Alvorada, e volto a dizer, ali era o seu local de trabalho, não pode causar nenhuma surpresa a entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada. E mais, o ministro leu as declarações do general Freire Gomes, que era o ministro do Exército, leu rapidamente, onde o general diz, olha, possivelmente o Felipe Martins fez a leitura, possivelmente, mas na minha sustentação oral, eu
disse e repeti, o general falou, ó, possivelmente, então como uma situação de relevância como essa, não é admissível que um comandante do Exército, um general de 4 estrelas, não saiba quem participou de uma reunião de tamanha relevância. Então tudo isso aí hoje não foi apreciado. E dissemos mais, que mesmo que houvesse a tratativa para a verificação da aplicação de algum dispositivo constitucional, o presidente da República, porque eu falo isso, que o Filipe Martins está em coautoria com o presidente da República, ex-presidente da República, né? Teria que convocar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que está previsto lá nos artigos 89 e 91 da Constituição Federal. E para isso só cito 3 nomes: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente da República. General Mourão, o senador Rodrigo Pacheco, o deputado Arthur Lira. Isso não foi convocado, então não houve encaminhamento de nenhuma mensagem para o Congresso Nacional pedindo autorização para a decretação do estado de sítio ou decretação do estado de defesa. Aí sim, com autorização do Congresso Nacional, é que poderia o presidente editar um decreto estabelecendo o estado de sítio ou estado de defesa. Então eu lamento muito que o eminente relator afirma com toda veemência que os golpistas, o decreto de golpe, colocou imagens aqui que não está no processo. Isso é irregular. Você não pode colocar para exposição pública na hora do julgamento uma imagem que não está no processo. E mais, quando mostrou a imagem daquele ônibus pegando fogo, eu vi que causou um espanto. Aquele ônibus pegando fogo foi dia 12 de dezembro, quando da prisão do cacique Sererê. Não tem nada com os atos do 8 de janeiro. Então, pessoal, tudo isso é muito lamentável. E mais, o senhor ministro Alexandre de Moraes falou da anistia, que não era próprio para anistia. Ora, isso daí é uma questão política. Então, antes de julgar, o julgador que vai apresentar, ele já politiza a questão, dizendo, olha, não pode ter anistia. Então, evidentemente que nós, como advogados, o doutor Marcelo e o doutor Ricardo, o doutor Edson já saiu por ali, que nós vamos combater isso dentro do processo. Agora, eu, Sebastião Coelho, como cidadão, eu vou combater também, porque eu considero isso um arbítrio. A par da defesa do Filipe Martins, eu, como cidadão, eu tenho todo o direito de expressar o que eu penso sobre o meu país. E sobre o meu país, o Supremo Tribunal Federal, hoje, perdeu uma grande oportunidade de pacificação. Poderia ter retirado 1 ou 2, o Filipe Martins, mas pelo menos uma pessoa desse processo, que eu não vou citar quem, diante da fragilidade das provas que foram apresentadas. Então, pessoal, nós vamos continuar na luta, na defesa do Filipe Martins, mas eu, pessoalmente, vou continuar na luta da cidadania, porque isso faz parte da minha vida. Enquanto eu não vir todos esses presos do 8 de janeiro, senhoras idosas, senhoras doentes, pessoas doentes, naquelas prisões sem seus devidos cuidados, por fato que não praticaram, e o próprio ministro Luiz Fux, na sessão do primeiro núcleo, disse que aquele primeiro momento do julgamento teve aquela parte emocional. Eu até entendo, porque naquela era uma compreensão de que era um golpe, mas hoje, passado 2 anos, pelo amor de Deus, falar que isso é tentativa de golpe, enfim, eu estou na boa fé de que não é. Se me atribui que isso, umas indiretas que foram dadas ali, eu não me preocupo com isso, porque quando eu vim para cá, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma importância nesse processo. Quem tem importância nesse processo é o Filipe Martins, o meu cliente. Nós só somos apenas representantes dele, que somos hoje, poderemos ser amanhã, que isso faz parte da dinâmica. Pois é, Brasil. E agora nós vamos mostrar aqui, olha só a vergonha que o Hugo Mota passou ali na Câmara dos Deputados, porque já está mais do que na cara, né, que o Hugo Mota traiu a direita, traiu o PL, que o apoiou para poder entrar ali na presidência da Câmara. E aí os deputados, né, o Gustavo Gaia e também o Marcel Van Hatten, deram uma lavada de alma para o povo brasileiro ali na Câmara dos Deputados, e o Hugo Mota teve que escutar tudo calado. Confira agora essa matéria e voltamos em seguida. Eu queria fazer uma reclamação a Vossa Excelência. Eu estive hoje no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem a palavra. Eu estive no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, e eu considero um absoluto desrespeito, não apenas com os advogados, mas também comigo e com esta casa, quando todos os presentes àquela sessão de admissibilidade foram obrigados a lacrar os seus aparelhos celulares. Deputado Hugo Mota, eu pediria a atenção de Vossa Excelência. Desculpe interrompê-lo, eu pediria atenção porque esse assunto é muito grave, deputado.
nós vamos encaminhar a Vossa Excelência a mesma reclamação formal, assim como a OAB também já se manifestou formalmente, repudiando a atitude do Supremo Tribunal Federal de pedir que fossem lacrados os celulares de todos os advogados, inclusive, e meu, ou seja, dos parlamentares presentes, de todos. Isso é um absurdo, presidente. Eu, assim como Vossa Excelência e todos os colegas, peço só 30 segundos. Eu, como todos aqui, e todos os que lá estavam presentes, nós temos outras atividades, não pude sequer acompanhar na parte da tarde, porque iniciada a ordem do dia eu não poderia votar pelo celular lá do Supremo. É um absurdo um instrumento de trabalho ter sido lacrado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de forma arbitrária na sessão da primeira turma. Então encaminho a Vossa Excelência essa reclamação e peço que Vossa Excelência repasse ao Supremo e tome atitude nesse sentido, porque... Eu receberei a reclamação de Vossa Excelência e, juntamente com o jurídico e a Procuradoria da Casa, procuraremos dar uma resposta ao que Vossa Excelência está colocando nesse momento. Eu me vejo obrigado aqui numa situação muito desconfortável, tenho que fazer coro ao meu colega do Novo, Marcel Van Hatten, nessa situação que o Brasil está agora, pesquisas mostrando que 47% da população acredita que nós vivemos numa ditadura do judiciário, e o presente que a gente dá para essas 47% da população brasileira é dar mais força, dar mais poder, mais artilharia para esse mesmo judiciário. Numa semana onde escândalos aconteceram diariamente, nós tivemos aí uma decisão do nosso judiciário de devolver para casa um traficante que havia sido requisitado a extradição dele pela Espanha, né? De 52 quilos de cocaína, foi liberado para voltar para sua casa. Outra decisão do nosso tão amado judiciário que também devolveu para sua casa um ex-senador condenado por estupro da sua própria filha. Um ex-senador estuprou a própria filha. E qual o presidente que o nosso judiciário dá para ele? Liberou essa pessoa a voltar para sua casa. Não só estuprou a própria filha, como também matou a mãe. O que é que está acontecendo, gente? Eu, sinceramente, o quanto pior for alguém ou uma instituição mais presenteada, ela será pela Câmara dos Deputados? É assim que funciona? Daqui a pouco nós vamos dar o quê? Medalhas para o PCC e Comando Vermelho também, Van Hatten? Isso virou brincadeira. Para passar mais vergonha ainda, nós estamos recebendo uma condenada por corrupção no mesmo esquema do Lula, da Odebrecht, aqui no Brasil, com o avião da FAB. Nós viramos um país que manda um avião da Força Aérea em outra nação buscar uma condenada por corrupção para cá. Por quê, meus amigos? Por que fizeram isso? Talvez porque ela estava no mesmo esquema que o Lula estava, e ela teria aí evidências de que o Lula é tão criminoso quanto todos nós já sabemos, mas só não está preso porque esse mesmo judiciário que está sendo presenteado hoje o protegeu. Enquanto isso, a Maria Corina, que está lá fugindo na sua própria nação, num golpe de Estado que houve na Venezuela, pedindo pelo amor de Deus para o Estado brasileiro fazer alguma coisa pelas pessoas que estão prisioneiras dentro da Embaixada Brasileira, nada é feito, Farrur. Nada. Lá onde houve o golpe, podem morrer essas pessoas. Agora, corrupto, o Brasil se tornou agora um chão sagrado, um refúgio para todos os corruptos do mundo. E aí a gente tem que ver o Lewandowski dizendo que a culpa da criminalidade do Brasil é da polícia. A culpa da criminalidade no Brasil, que não para de crescer, é desse judiciário, que solta todos os dias só estupradores, traficantes, corruptos, mas tem tempo e espaço para perseguir senhoras idosas com a Bíblia embaixo do braço, que entraram aqui para rezar. Eu escuto muito pessoas aqui do plenário mesmo falando que nós temos que focar naquilo que é urgência, saúde, educação, que não é hora de falar de anistia. Bom, eu não estou vendo nada de saúde e educação sendo falado aqui hoje. Eu não estou vendo ninguém mencionando o fato de que o próprio governo admitiu que não tem caixa para 2027, que em 2027 nós vamos quebrar o Brasil. Na verdade, o Brasil já quebrou. Só que em 2027 não vai ter fundo, não vai ter verba para o básico. Enquanto isso está saindo na imprensa, nós estamos aqui falando em criação de novos cargos. Isso se destoa completamente das verdadeiras demandas do Brasil agora. Um judiciário que está sendo cada vez mais rejeitado pelo nosso país. E é triste ter que falar isso. Eu sei que existem pessoas brilhantes,
juízes, procuradores, promotores que se formaram em busca da justiça, de colocar bandido na cadeia, de lutar contra a corrupção, mas até mesmo essas pessoas hoje têm medo de falar a verdade. Nós tivemos recentemente um legalista, um jurista, um juiz, que foi suspenso porque ele criticou o presidente da República. Criticou o presidente da República e agora está suspenso. Aí nós temos mais e mais matérias de jornais falando que o PCC está tão bem estruturado no Brasil, que hoje ele tem deputados, vereadores, juízes e promotores. O Brasil está precisando ser passado a limpo. E não é hora da gente dar mais força, mais poder para uma instituição que está cada vez mais se desvirtuando. Então, mais uma vez, eu subo aqui e peço, se realmente nós somos representantes eleitos, vamos prestar atenção no que os nossos eleitores querem que seja representado. Mais cargos, TRF, Piauí, daqui a pouco vem STF. Nós estamos dando corda àquelas pessoas que querem nos enforcar. Tudo com medo de sermos os últimos a serem presos. O medo, ou a esperança de não, eu espero me curvar tanto que eles me ignorem. Eu espero ficar de cócotas de tal forma que eles não me vejam como ameaça. Nós somos um país onde quem domina, quem manda, não tem voto. E aqueles que têm voto são perseguidos por falar. É isso mesmo. Um país onde o parlamentar, aquele que parla, pode ser preso por falar. Mas o que vem aqui, no Conselho de Ética, e admite que fez rachadinha, recebe um tapinha nas costas desse mesmo judiciário que está sendo presenteado aqui hoje. Vou insistir, presidente, vou na toada do nosso colega deputado Gustavo Gaia. Nós estamos vendo um absurdo em cima do outro. A questão da Nadine Heredia, lá do Peru, é sintomática. Lula, que deveria estar cumprindo pena na cadeia pelos crimes que cometeu, vinculados à corrupção na Odebrecht, agora quer limpar a barra internacional, geral, inclusive, de criminosos fora do país. E nós aqui premiando o Poder Judiciário. Repito, inclusive encontrei hoje um desembargador que corretamente não se pronuncia em público, porque ele respeita a lei orgânica da magistratura, diferentemente dos ministros do Supremo, que deveriam dar exemplo e não respeitam. Ele elogiou o meu mandato e disse que a maioria silenciosa está do lado da justiça. Por isso eu quero dizer aqui que não é um desrespeito sequer ao judiciário dos dois estados que estão hoje em discussão aqui, Santa Catarina e Piauí, não, mas é o recado que essa casa passa para a população. Na semana passada, Alexandre de Moraes decidiu dar guarida, quase um asilo, a um traficante internacional pego com mais de 50 quilos de cocaína em Barcelona, porque supostamente deveria haver reciprocidade entre um traficante de drogas internacional e um perseguido político brasileiro. Ó, senhor presidente, isso aqui é lamentável. O que nós estamos vendo acontecer nessa sessão é lamentável e não vai passar esse dia sem que pelo menos eu me pronuncie aqui e outros deputados valorosos contra esse assinte que se está realizando no plenário da Câmara dos Deputados. É só projeto de benesse para o Poder Judiciário, uma sessão inteira, quando o Judiciário cospe na cara de cada parlamentar. E não estou falando da direita e da oposição, não, eu estou falando de todos, porque quando há um desrespeito, uma interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, e isso acontece todos os dias, é um desrespeito a cada parlamentar e a cada eleitor, e portanto também a cada cidadão brasileiro. Mas estamos aqui premiando a injustiça no Brasil com mais benesses, com mais cargos. Eu não entendo certos acordos que são feitos. Não entendo mesmo, porque eu venho de uma sessão hoje no Supremo Tribunal Federal em que claramente os ministros da mais alta corte da República estão se lixando para a democracia. Eles se lixam para esse parlamento, se lixam para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República. Eles mandam em si próprios, eles fazem tudo sozinho, eles decidem. Hoje, assistindo às preliminares
da denúncia, a aceitação ou não da denúncia hoje, admissibilidade lá no Supremo Tribunal Federal, e quando trataram das questões preliminares, os ministros do Supremo decidiam ao arrepio do que diz a lei. Os advogados dizendo claramente que não tiveram acesso às provas que a Procuradoria teve, que o juiz teve. E nós aqui estamos premiando este judiciário, com todo o respeito ao Piauí, a Santa Catarina, ao STJ, aos outros órgãos. Eu estou falando do judiciário como conceito, do Supremo Tribunal Federal, que deveria dar exemplo. E aqui nós estamos premiando o poder judiciário mais caro do mundo e também ineficiente como poucos. Senhor presidente, isso aqui é inadmissível. Eu estive lá, o advogado do Felipe Martins, claramente dizendo, olha só, os dados da antena da TIM, que vocês pediram, que a Polícia Federal pediu, que a Procuradoria-Geral da República aceitou que fosse feito o pedido, que o Judiciário depois teve acesso, não foi enviado para nós. Como é que um advogado vai se defender, senhor presidente? Aí estou eu lá, deputado federal, chegando e pedem para eu ensacar o meu celular. Os advogados ensacarem os seus celulares, não deixaram sequer utilizar para trabalho celular durante aquela sessão. Mas sabe por quê, presidente? Porque Alexandre de Moraes, no fundo, tem medo de Felipe Martins. Não quer uma imagem de Felipe Martins, porque ele sabe, deputado Hugo Motta, que Felipe Martins é quem vai derrubar Alexandre de Moraes. E nós aqui estamos fazendo um papel muito feio, porque a Câmara, claro, sem o meu voto, está aprovando mais regalias e benesses e aumentos e cargos para o Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário está se lixando para o povo brasileiro, inclusive o gaúcho que esteve embaixo da água no ano passado e ainda não se recuperou e não tem ajuda nem desse desgoverno, nem do Supremo Tribunal Federal, não tem ajuda de ninguém, só no próprio povo. Senhor presidente, que vergonha dessa casa no dia de hoje, o Novo vota não. Pois é, pessoal, já está mais do que claro que hoje em dia no Brasil, né, quem controla todas as coisas é o judiciário, né, e uma pessoa em especial. E aí o Hugo Motta, ele está culiado com o sistema. Já era de se esperar isso, né? Agora, o que não passa na minha cabeça é o seguinte: por que o Bolsonaro ainda está nesse PL, Partido dos Lacradores? Por que ele ainda está lá? Por que o Nicolas Ferreira ainda está lá? Por que todo mundo não sai e monta um partido próprio? Por quê? Foram apoiar o Hugo Motta, foram apoiar o Davi Alcolumbre e tá dando nisso aí. Olha que canseira que o Hugo Motta tá dando aí na população. Não quer colocar esse processo de anistia por nada ali para ser votado. O tempo todo embargando ali os pedidos da direita ali. E aí você viu aí, né, o disparate aí. Eles falam na cara do presidente da Câmara ali e nada acontece. Tá pior do que o Arthur Lira. Tá conseguindo ser pior, E essa questão aí do Sebastião Coelho aí, que falou sobre o Felipe Martins, pessoal, que absurdo. Felipe Martins não tem nada a ver com esse caso. Se caso houve algum pensamento de golpe algum dia, não tem nada a ver com o Felipe Martins. Olha como é que eles erram feio e querem incriminar agora uma pessoa que tá totalmente fora do pato aí. Realmente um absurdo. Estamos vivendo um estado de exceção no Brasil. Não estamos vivendo um estado de direito, de democracia, porque se tivesse mesmo, esse tipo de coisa não acontecia. Olha, o Sebastião Coelho apresentou as provas aí, pessoal. Não tem nada que comprove nenhum tipo de ligação ou tentativa de golpe, principalmente do Felipe Martins. Se já não tinha do Bolsonaro e dos outros, quanto mais do Felipe Martins. E aí eles querem enfiar para a goela abaixo. Mas isso não vai ficar assim, não. A justiça ela tem que aparecer. Nem que for a justiça divina. A justiça divina não falha. Essa aí não falha. Pessoal, não há mal que dure para sempre. Eu acredito que para 2026 a direita vai voltar. A direita vai voltar e com força. Inclusive, tem um outro assunto também que tá ligado hoje aí, tá acontecendo, né? Que foi a morte do Papa, né? E aí o Papa faleceu, né? Já estava com comorbidades e tal. E aí agora estão falando quem será o próximo Papa. Será que ele vai ser... Olha a pergunta que eu ouvi ontem na CNN, o jornalista falando. Será que ele vai ser conservador ou ele vai ser progressista? Porque este Papa que acabou de falecer e vai ser sepultado aí, né? Ele era
descaradamente de esquerda, né? E com pensamentos ali e com progressões ali totalmente progressivas, né? Com definições progressistas. Por quê? Eu não vou nem falar o que ele apoiava aqui, porque para não dar problema nesse vídeo aqui, mas você já sabe as coisas que ele apoiava. Agora, esperamos que venha um papa conservador para poder botar ordem nessa bagunça. Essa cultura woke, isso é uma vergonha. E arcebispo, um papa, alguém do alto escalão da Igreja Católica não poderia ser a favor dessa cultura woke. E infelizmente, né, o papa aí que nos deixou aí, ele tinha alguns pensamentos, né, que cruzavam com a esquerda e com esses pensamentos aí, o woke, né? Isso tem a ver com a política? Claro, diretamente. Diretamente, por quê? Tudo acontece de cima para baixo, pessoal. E se existe uma tendência mundial da direita estar voltando, como aconteceu lá nos Estados Unidos, na Argentina, em El Salvador, agora na Alemanha, é também uma tendência isso acontecer lá no Vaticano também. Por quê? Não se esqueçam que ali no Vaticano não é somente uma liderança religiosa, mas é uma liderança política. E aí, pessoal, anotem isso que eu estou falando aqui. Se o próximo Papa ele tiver princípios, né, e pensamentos conservadores, isso é uma forte tendência mundial de que o mundo está tendendo para o lado da direita e do conservadorismo. Tomara que isso aconteça, né? Vamos pedir a Deus que isso aconteça, tá bom? Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, grupo da família, compartilha para todo mundo, porque todo mundo precisa saber da verdade, tá bom, pessoal? Compartilha, se inscreva aqui, pessoal. Vamos, nos ajude aí a chegar aí a 500 mil inscritos aí, 500 mil conservadores de direita, 500 mil pessoas que querem a mudança desse país real. Precisamos da sua força, por isso compartilha e se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui, até a próxima.